Olá pessoal, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro civil, empreendedor e apaixonado por tecnologias. Sou fundador do grupo VMB e criador da ferramenta SmartBIM. E hoje no episódio do Inove Day vamos falar sobre como transformar a medição de obras em um processo simples e automatizado. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma medição baseada em dados. E eu dividi isso em 3 tópicos. O primeiro deles é medição baseada no modelo BIM. Vou mostrar para vocês como que a gente consegue usar o modelo BIM para clarear e mostrar o que eu vou medir a cada etapa da obra. Depois, uma conexão direta entre planejamento, execução e medição. E depois mostrar para vocês uma medição visual usando fotos, por exemplo, 360 ou fotos normais. Como que isso funciona na prática? O primeiro tópico aqui é você fazer uma medição baseada no modelo BIM. Eu consigo ter o histórico aqui de medições de um lado, eu tenho um modelo 3D do outro lado. E aí, a partir do momento que eu clicar no visualizador aqui, eu consigo enxergar o que era para ser medido naquele mês, o que foi medido naquele mês. Isso dá uma transparência para o meu cliente, facilita a compreensão da medição e não fica apenas um número. Você que é engenheiro, que está acostumado a fazer medição de obras, a gente fala para o nosso cliente, esse mês já avançou 4,6%, avançou 7%. Mas como consigo transformar isso de uma forma visual? Com o modelo 3D, sim. Eu consigo mostrar para ele o que ele avançou, percentualmente falando, porque até às vezes o agente financiador precisa dessa informação para liberar a verba, tá? E eu consigo mostrar também de uma forma gráfica o que avançou no mês. E depois consegue até colocar uma foto para comparar o que eu previ executar e o que eu executei. Fica de uma forma bem visual. O segundo passo aqui é criar uma conexão direta entre o seu planejamento, execução e medição. Por exemplo, você, na hora de fazer uma medição, eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui, enxergar o meu modelo BIM 3D, eu consigo clicar no dia que eu vou fazer a medição. Então eu clico aqui, eu já consigo ter uma noção do que me esperar, o que esperar dessa medição, de uma forma bastante visual. Estão vendo aqui na tela? E aí com isso eu vou com um tablet na obra e vou aferindo a medição. O que era previsto ser feito, o que foi feito. Isso me ajuda a rastrear toda a informação do meu planejamento usando o modelo tridimensional. O terceiro passo aqui é de você conseguir colocar como se fosse um pin de foto. Imagina, você subir num pavimento, tá? Você tem uma planta baixa, você vai lá, você coloca num quarto, por exemplo, coloca o pin, você vai fazer um upload de uma foto e aí você vai conseguir rastrear essa foto aí ao longo da obra. Então, por exemplo, toda semana, às vezes toda semana fica muito cansativo, mas uma vez por mês, você vai no mesmo lugar, você vai bater uma foto. E aí você vai conseguir depois comparar a foto do mês anterior com a foto do mês atual. Então a sua medição começa a ter mais vida, Fica muito mais nítido. E o resultado fica algo muito parecido com isso que eu vou mostrar aqui na tela. Você tem o PIN, coloca a data aí, e aí você vai enxergar a foto. E, de novo, você consegue comparar a evolução desse mesmo local mês a mês. Imagina o seu cliente conseguir navegar pela obra, clicando nas fotos e conseguir comparar a evolução do mês em relação ao outro, somente com uma foto. Se você tem um drone, você também consegue usar esse drone, fazer a foto 360 e subir uma ferramenta como essa para você ter uma visão panorâmica. Que às vezes você tem que fazer várias fotos. Imagina, nesse mesmo ângulo eu posso fazer 10 fotos ou eu posso ter uma foto 360. Você pode usar câmeras específicas para isso também e colocar até em cima do seu capacete, gerar uma foto 360 e trazer aqui, por exemplo, para a SmartBIM. Então, isso te ajuda a entender o que foi executado. E outra, você gera um documento que você pode, depois, ao longo dos anos, voltar e ver o que você evoluiu na cada obra. Até para treinar o seu estagiário. E isso vai te ajudar bastante. E antes de ir para o próximo bloco, não esqueça de curtir aqui, ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos, que senão você vai acabar esquecendo depois de fazer isso. E vamos para o próximo bloco. Vamos falar sobre controle financeiro de produção com dados. Você fez a medição, gerou um banco de dados, certo? Esse banco de dados está dentro da SmartBIM, por exemplo, eu consigo plugar com o Power BI, outra ferramenta que você vai utilizar para trabalhar dados e apresentar isso de uma forma interativa. A gente consegue ter todo o avanço físico versus o custo que foi realizado. Eu consigo ter dashboard de medição por etapa também, isso me ajuda bastante. E rastreamento total das informações de medição. Como que isso funciona na prática? A partir do momento que eu faço a medição, certo? Eu consigo ter aqui o custo total da obra, certo? Eu tenho o valor que eu já medi, ou seja, o que eu executei. Eu consigo ter o que eu já gastei ou paguei e consigo ter o desempenho, E aqui
se você tem vários fornecedores, a gente consegue ter uma inteligência aí, você clica no fornecedor e ele vai filtrar tudo que eu já peguei para aquele fornecedor. Ou eu posso ter também por macro etapas de obras. Eu consigo ter aqui também toda a minha curva. Então, se eu aproximar o mouse, vai aparecer aí um tooltip, por exemplo, com as informações com os itens que eu executei naquele mês, por exemplo. Então, gente, tudo isso parte de uma medição. A partir do momento que você tem uma medição baseada em dados, eu consigo mudar rapidamente a forma de apresentar esses mesmos dados para o meu cliente. Fica muito mais interativo, fica mais visual. E aí você aumenta o nível de transparência dentro do seu empreendimento. O segundo ponto é medição por etapas. Gente, o processo de medição ele é o tradicional, certo? Você pode medir por percentual executado da etapa, certo? Você pode lançar quantitativos. Eu prefiro medir por percentual da etapa. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo ter uma interação parecida com essa aqui na tela. Aqui é a medição de uma obra de uma ponte, por exemplo. Então, eu tenho o serviço de fundação, eu consigo expandir até o nível de apoio, né? Então, eu consigo saber cada apoio, o valor que eu já medi. Tá vendo aqui, ó? Eu consigo olhar aqui na minha tela o que eu já medi no apoio. Eu consigo filtrar aqui, por exemplo, na área de fundação e saber tudo que eu já medi de fundação. E, de novo, eu vou expandindo, eu vou visualizando aqui tudo que foi medido. Viu como é diferente você apresentar isso dessa forma do que você apresentar uma planilha simples de medição com valores totais? Porque às vezes uma obra de 100 milhões, 200 milhões, você vai fazer uma medição aí, 5% já dá 10 milhões no mês. Mas é um valor muito alto. O cliente ele quer entender de onde está vindo esses 10 milhões, o que você fez, né? E aí, com toda essa técnica, eu consigo apurar de uma forma fácil cada etapa e o seu local. Eu consigo ter um modelo 3D que me ajuda a entender o que foi feito. E ainda tem as fotos 360 que me ajudam a verificar realmente o que foi executado. Então, quando você combina tudo isso, você aumenta o nível de confiabilidade do seu trabalho. O cliente vai confiar mais de você e todos vão ficar mais felizes se a obra estiver indo bem. Mas, com certeza, com esse nível de gestão, a sua obra vai caminhar para entregar no tempo certo, sem dor de cabeça. Essa é a filosofia dentro da Smart BIM. E para completar, você consegue ter aqui rastreabilidade total da sua medição usando o modelo dos BIM. Aqui a gente fez de um jeito diferente, certo? Você lembra lá do Gantt que a gente tem? Eu consigo trazer o meu gráfico de Gantt aqui, com imagens do meu modelo BIM, e aí eu consigo clicar no apoio e enxergar tudo que eu vou executar naquele apoio ao longo dos meses. Olha como fica legal aqui. Então, olha, eu clico aqui no apoio, certo? Eu consigo olhar todas as atividades que eu vou fazer para aquele apoio especificamente, certo? E eu consigo olhar aqui na tela onde está esse apoio. Então fica muito mais visual. Eu consigo transformar um Gantt de milhares de linhas em algo focado naquele local. Aqui é um apoio, certo? Pode ser um pavimento. Eu quero olhar todas as atividades que eu vou fazer dentro do pavimento do tipo. Ou simplesmente eu quero enxergar tudo que eu vou fazer de estrutura ao longo de todo o empreendimento. Ou instalações hidráulicas, instalações mecânicas. Eu consigo facilmente filtrar e enxergar um Gantt de uma forma mais limpa, digamos assim, com foco naquilo que eu vou executar. E de novo, você tem sempre todo o percentual que foi executado para aquele apoio e enxergar isso no tempo. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. No próximo episódio vamos falar sobre como o Gênio Digital conecta projeto, planejamento, execução e operação. É um tema bem inédito, tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então marca aí no seu calendário, na próxima quinta-feira, às 12 horas da tarde, um novo episódio aqui no meu canal. Te aguardo, até lá.